nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos para este dia, a solenidade do corpo e sangue do Senhor, de Jesus. Vamos celebrar com amor e com festa a Eucaristia, e assim tenhamos o coração preparado para acolher os dons e as graças que Deus reserva para nós. O Deus que fez maravilhas e revelou sua justiça diante das nações, vos acolha como filhos e filhas muito amados, na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e na comunhão do Espírito Santo. A solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo é a grande festa dos cristãos, pois a Eucaristia é o próprio Cristo, vivo e eterno, presente no pão do altar. Ao levantarmos os olhos, ergamos também o coração e digamos com todo o fervor da alma: é o meu Senhor. É Ele mesmo, o meu Deus e Salvador. Será que há dádiva maior do que essa? Os humildes e os corações sinceros sabem reconhecer a presença viva e real de Cristo. Ó Deus de misericórdia, vimos suplicar vosso perdão, pois não abraçamos com vigor vosso projeto de amor. Ajudai-nos a retomar a vida com mais amor e fervor. Tende compaixão de nós, Senhor. Porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia. E dai-nos a vossa salvação. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Cristo
Oremos. Senhor Jesus Cristo, nesse admirável sacramento, nos deixastes o memorial da vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. A Palavra nos revela o coração do Cristo pleno de compaixão, na multiplicação e na partilha do pão, gerando a vida para o povo sofredor. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho e, como sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos em tuas mãos. E Abraão entregou-lhe o dízimo de tudo. Palavra do Senhor. Sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Palavra do Senhor ao meu Senhor, assenta-te ao lado meu direito, até que eu ponha os inimigos teus, como escabelo por debaixo de teus pés. Tu és sacerdote O Senhor estenderá desde Sião vosso cetro de poder, pois ele diz: domina com vigor teus inimigos, domina com vigor teus inimigos. Tu és sacerdote Tu és príncipe desde o dia em que nasceste, na glória e esplendor da santidade. Como orvalho antes da aurora eu te gerei. Jurou o Senhor e manterá sua palavra. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti.
Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em minha memória. Todas as vezes, de fato, que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor até que ele venha. Palavra do Senhor.
Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acolheu as multidões, falava-lhes sobre o reino de Deus e curava todos os que precisavam. A tarde vinha chegando. Os 12 apóstolos aproximaram-se de Jesus e disseram: Despede a multidão, para que possa ir aos povoados e campos vizinhos, procurar hospedagem e comida, pois estamos num lugar deserto. Mas Jesus disse: Dai-lhes vós mesmos de comer. E eles responderam: Só temos 5 pães e 2 peixes, a não ser que fôssemos comprar comida para toda essa gente. Estavam ali mais ou menos 5.000 homens, mas Jesus disse aos discípulos: Mandai o povo sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram e todos se sentaram. Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos para o céu, abençoou-os, partiu-os e os deu aos discípulos para distribuí-los à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e ainda foram recolhidos 12 cestos dos pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós, irmãs, celebramos nesta quinta-feira a solenidade do corpo e sangue de Jesus. É uma celebração muito antiga na nossa igreja. O início se deu no século XIII. E nós a celebramos em estreita união com a Quinta-feira Santa. Como naquela semana, uma semana muito densa, podemos correr o risco de nos esquecermos de algo que é muito importante. Estão aqui os adolescentes que se preparam para a primeira Eucaristia. Ainda são muito novos, não é? Vão aos poucos sabendo o que vão celebrar e o que receberão na Sagrada Comunhão. Mas hoje é o dia, nós adoramos a Santíssima Eucaristia. Em todas as cidades, as paróquias, aqui em Indaiatuba, realizamos as procissões. É uma demonstração pública da nossa fé, levar Jesus às ruas de nossas cidades. Como a nossa paróquia está num lugar assim especial, não é? Não temos quadras, não é? Ruas, casas. A gente vai simplesmente depois da missa fazer a procissão até ali o monumento, onde receberemos a primeira bênção e depois retornaremos e aqui mais uma bênção com o Santíssimo Sacramento. É dia para adorarmos, para louvarmos, agradecermos a Deus por este ato que é demonstração de puro amor. E nós vemos que isso já foi prefigurado. É interessante quando nós ouvimos na primeira leitura da missa de hoje o livro do Gênesis. Notem o capítulo 14. Nós vemos o sacerdote Melquisedeque no encontro com Abraão. O que ele oferece? Pão e vinho. Chama muita atenção, porque naquele tempo, até a chegada de Jesus e depois dele, no templo se ofereciam sacrifícios com animais. No entanto, Melquisedeque, o sacerdote, oferece pão e vinho, já prenunciando o que Jesus, na última ceia, faria com seus amigos. Jesus, de fato, escolheu pão e vinho para deixar-se, para estar presente no meio de nós até o fim dos tempos.
E nós ouvimos o relato da carta de Paulo aos Coríntios, da instituição da Eucaristia. Portanto, hoje o centro é a Eucaristia, Jesus que se oferece como alimento para nós, como aquele que quer estar conosco, quer viver também através de nós, quer continuar a sua missão através da nossa vida. Nós que fomos chamados a seguir Jesus, temos esta grande missão de no mundo permitir que Jesus continue realizando tudo o que realizou quando estava fisicamente presente no meio de nós. É uma missão muito grande, nós temos que sempre estar nos lembrando daquilo que é importante, do chamado que o Senhor nos faz e de quem é Ele para nós. Nós vimos no Evangelho que foi escolhido pela liturgia, é este relato nós chamamos multiplicação dos pães. Sem nos esquecermos também dos peixes, que estavam em muito menor quantidade, não é? Quando foram entregues a Jesus. Então devemos fazer atenção nesse início. Jesus, naquele tempo, acolheu as multidões, falava-lhes sobre o reino de Deus e curava todos os que precisavam. Aqui fala especialmente dos enfermos, de qualquer tipo de enfermidade. Mas eu sinto que todos nós precisamos ser curados de nossas enfermidades físicas, pode até ser, mas nós sabemos que essas não são as piores enfermidades. A pior de todas é a enfermidade da nossa alma. Nós falamos do coração. Um coração sem Deus, não é, que vive para as coisas que passam, que procuram só a si mesmos, que vivem para si, uma vida totalmente sem sentido. Precisa de cura, uma pessoa assim. E também precisam de cura, ou precisamos de cura, nós que, tendo Deus, muitas vezes não correspondemos a tanto amor dele por nós. E a Eucaristia é convite para a correspondência. Quando Jesus, tomando o pão e o vinho, dizendo: isto é meu corpo, isto é meu sangue, comei, tomai. Ele daí conclui: fazei isto para se lembrarem de mim. E nós fazemos, não é? Toda semana. Muitas paróquias têm também durante a semana, não só os domingos, a celebração da Eucaristia. Mas podemos nos contentar só com isso, e não é bem por aí. Quando nós lemos o Evangelho de João, no momento da paixão, durante a ceia, Jesus se levanta, se cinge com a toalha e lava os pés dos seus apóstolos. Gesto de doação, de serviço, de alguém que quer o bem. E é isso que Jesus fala, por isso João narra o lava-pés, para dizer: olha, não é só celebrar a missa, é tão importante celebrarmos a Eucaristia, recebermos em comunhão o corpo e sangue de Jesus. Mas é muito importante também vivermos a Eucaristia no dia a dia. Isso significa querermos o bem dos outros, fazermos o bem, termos a atitude de quem serve, de quem ajuda, de quem colabora, de quem acolhe, de quem perdoa, de quem anima. É esse o sentido profundo da Eucaristia. E Jesus, quando realiza este gesto de entregar-se no pão e no vinho, ele se entrega a nós, ele é o nosso alimento. Não foi só naquele momento da ceia. A vida de Jesus foi isso, uma contínua entrega para o bem das pessoas, a quem ele acolhia, e a todos que eram acolhidos, encontrando-se com Jesus, voltavam restaurados em suas vidas. Muitos curados das doenças e enfermidades físicas. Nós temos tantos relatos, não é? O paralítico, o leproso, o cego. Mas muitos também, porque iam juntas as duas coisas, saíam purificados, com o coração livre do mal e do pecado, perdoados. E ouviam sempre de Jesus: vá em paz e procure viver dignamente a sua vida. Não se deixe enredar pelo mal
e pelos caminhos do pecado. Então, o Senhor que quer a nossa vida, que quer o nosso bem, nós hoje o adoramos, nós veneramos, nós louvamos e glorificamos a Deus por este gesto extremo de amor. E isso pouco antes de ser entregue por amor de nós. E que, louvando e reverenciando a Sagrada Eucaristia, nós possamos ter o coração também desejoso de nos parecermos com Jesus, nesse sentido de viver uma vida cheia de sentido, não somente para nós, mas sempre também olhando para os que estão à nossa volta. Gente, a nossa missão é mudar o mundo. Mas como é que eu mudo o mundo? Não tem jeito. Nós não damos conta. Então, notar aqui, quem que distribuiu os pães e alimentou aquela multidão? Quem levou os pães até as pessoas? Foram os discípulos, os apóstolos. Mas receberam de quem? Jesus pegou o pouquinho que foi entregue, mas era tudo o que tinham, está no relato. Somente tinham 5 pães e 2 peixes. E tudo isso, esse pouco foi entregue a Jesus. E do pouco entregue, Jesus começa a dar para cada apóstolo, e eles vão distribuindo, alimentando aquela multidão que fica saciada, e ainda sobram 12 cestos. Tem muito de símbolo, falando das 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos, a igreja, mas o que chama a atenção é que Deus não gosta de dar pouco. Ele dá muito mais do que o necessário. É um convite para nós também, não é para dar aquilo que sobra, porque tem gente que às vezes tendo muito, dá até muito. Lembra aquela passagem dos 2 que entraram no templo? Aquela senhora que era pobrezinha, o outro rico, deu muito, mas talvez deu pouquinho do que ele tinha. E a senhora idosa deu uma moeda, mas era tudo o que ela possuía. Isso é um grande exemplo, Jesus que narrou esta parábola, não é? Ou certamente ele viu também isso acontecendo, quando ele ia no templo ou em lugares de ofertas. Alguns davam muito e mostravam, não é? Isso acontece às vezes, a gente gosta de que falem, não é, o nosso nome, e é um problema grande às vezes, nas festas, celebrações, não é? A gente, nos agradecimentos, tem que fazer uma lista longa, tem que ser falado nome e sobrenome, e depois ainda vem gente, pois é, eu fiquei muito aborrecido, ano que vem não contem comigo, porque meu nome não foi dito, ou não foi dito... Vejam, gente, o Senhor não é assim, Ele não gosta que falem o nome dEle, não é? Que a gente viva o nome de Deus, que seja o amor no dia a dia. Mas Deus é generoso. Bodas de Caná é outro exemplo. Vocês lembram quantas talhas Jesus eram de água, né? Mandou encher de água. 6 talhas. E cabiam em cada uma delas cerca de 100 litros. É vinho para não terminar nunca a festa. É assim que é o nosso Deus, generoso. Nos doa o que pode, e mais do que pode. E Deus tudo pode. Então nós temos, não é, um grande aliado, que é o autor da vida, que é aquele que nos salva em Jesus e continua agindo em nós pelo Espírito. Vamos ser dóceis, pequeninos nas mãos de Deus e deixar-nos orientar por Ele pelos caminhos da vida, vivendo no nosso dia a dia a Eucaristia. Façam isso para se lembrarem de mim. Amem a todos, amem, façam o bem, queiram o bem, distribuam o bem. E assim vamos permitir que Jesus continue falando, continue pregando, orientando, curando e salvando a tantos. Olha que coisa, Jesus quer continuar a sua missão através de cada uma e de cada um de nós. Que assim hoje, com maior consciência, possamos receber o corpo e sangue do Senhor e permitir que esse alimento, de fato, digerido pela nossa alma e até pelo nosso corpo, porque é um alimento, de fato, pão e vinho, corpo e sangue, que se transformem em nós
e que Jesus se mostre mais a nossos irmãos e irmãs através da nossa vida, da nossa presença no mundo. Amém. Professemos juntos a nossa fé. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Senhor Deus, vós sois amor e misericórdia sem fim. Acolhei nosso reconhecimento por vosso amor misericordioso para com vosso povo. Humildes a vós clamamos. Deus amor, Deus perdão, salvai-nos. Olhai com bondade e misericórdia para a vossa Igreja e dai-lhe o alento de vossa paz e bondade. Deus amor, Deus perdão, salvai-nos. Confirmai nossas comunidades na união fraterna e na partilha do pão que gera a vida. Deus amor, Deus perdão, salvai-nos. Educai nossa consciência na vida de comunhão, que defende a vida e socorre os mais necessitados. Deus amor, Deus perdão, salvai-nos. Tocai em nosso coração humano, às vezes tão autossuficiente, e liberta-o em vosso amor inefável. Deus amor, Deus perdão, salvai-nos. Pai Santo, nós os bendizemos com toda a nossa fé, pois nos destes vosso Filho, que nos resgatou em seu amor infinito e se dá a nós no pão do altar, para que tenhamos a vida e a salvação. Ele que convosco vive e reina eternamente. Amém. Canto número 14, escolher. Caminhando na esperança
irmãos e irmãs, para que esta nossa família, reunida em nome de Cristo, possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei, ó Deus, à vossa Igreja os dons da unidade e da paz, simbolizados pelo pão e o vinho, que oferecemos na Sagrada Eucaristia, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, bendizer-vos, Senhor Pai Santo, Deus eterno, cheio de misericórdia e de paz. Vosso Filho, obediente até a morte na cruz, nos precedeu no caminho de volta para vós, que sois o fim último de toda a esperança humana. Na Eucaristia, testamento de seu amor, ele se fez comida e bebida espirituais que nos sustentam na caminhada para a Páscoa eterna. Com esta garantia da ressurreição final, esperamos participar do banquete de vosso reino. Por isso, unidos aos anjos e a todos os santos, nós os louvamos cantando a uma só voz. Vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso nós vos suplicamos,
santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora ao Pai a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja enquanto caminha neste mundo. O vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo João Inácio, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Recolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs, nossos familiares, parentes e amigos que partiram desta vida, e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória,
Por Cristo, Senhor nosso. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Comunhão número 20 do folheto.
Oremos. Dai-nos, Senhor Jesus, possuir o gozo eterno da vossa divindade, que já começamos a saborear na terra, pela comunhão do vosso corpo e do vosso sangue, vós que viveis e reinais para sempre. Amém. O padre vai proceder à bênção final. Nós permanecemos na igreja enquanto preparamos o Santíssimo para a procissão. Em seguida seguiremos a procissão e depois voltaremos para a igreja. E todos levem um folheto, por favor. O Senhor esteja convosco. Que Deus Todo-Poderoso vos livre sempre de toda a adversidade e derrame sobre vós as suas bênçãos. Amém. Torne os vossos corações atentos à sua palavra, a fim de que transborde de alegria divina. Amém. Assim, abraçando o bem e a justiça, possais correr sempre pelo caminho dos mandamentos divinos e tornar-vos coherdeiros dos santos. Amém. E todos vós aqui reunidos, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
Para incensar, porque é complicado. Folheto, né? Só depois na igreja. Melhor, né? Essa parte aqui, né? Bendito, né? Só aqui terminamos aqui. Aí lá faz tudo, né? Nós vos saudamos, pão angélico, pão da vida. Sois nossos Redentor. Acompanhar o folheto. No pão do altar escondeis vossa divindade. Sois nosso Deus, nosso Redentor. Salve Jesus, Filho de Maria. Sois nosso Deus, nosso Redentor. Sois Deus verdadeiro, presente na Eucaristia. Sede para nós penhor na vida e na morte. Sede a esperança dos pobres e empobrecidos. Sede a força das crianças e dos jovens. Sede o amparo das famílias e das comunidades. Sede nossa luz, nossa vida e salvação. Sim. Tua face, Ele vos mostre o seu rosto e vos traga paz, saúde do corpo e da alma. Amém.
Nosso Senhor Jesus Cristo esteja perto de vós para vos defender. Esteja em vosso coração para vos conservar. Que Ele seja o vosso guia para vos conduzir. Que vos acompanhe para vos guardar. Olhe por vós e sobre vós derrame a sua bênção. Ele que vive com o Pai na unidade do Espírito Santo. Vamos retornar para a igreja. A cruz retoma a posição, os tochíferos, as crianças também já podem passar para a frente do palio e nós podemos seguir para a igreja.
Cantemos novamente o tão sublime parabéns. Do céu lhes destes o pão, e contém todo o sabor. oremos. Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento, nos deixastes o memorial da vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da redenção. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Deus os abençoe e vos guarde. Que Ele vos ilumine com a luz de sua face e vos seja favorável. Que Ele vos mostre o seu rosto e vos traga paz. Que Ele vos dê a saúde do corpo e da alma. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja perto de vós para vos defender, esteja em vosso coração para vos conservar. Que Ele seja o vosso guia para vos conduzir, que vos acompanhe para vos guardar. Olhe por vós e sobre vós derrame a sua bênção. Ele que vive com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. Rezemos juntos. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus, santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja seu sacratíssimo coração. Bendito seja seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus, santíssimo sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja sua Santa e Imaculada Conceição. Bendita seja sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria, Virgem Mãe. Bendito seja São José, seu Santíssimo Esposo. Bendito seja Deus e seus anjos e seus santos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa igreja, dai-lhe santos pastores e divinos ministros, derramai vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, sobre o nosso arcebispo, sobre o nosso pároco,
Estado e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos da vossa bondade o Brasil, este arcebispado, a paróquia em que habitamos, e a cada um de nós em particular, e a todas as pessoas por quem somos obrigados a orar, ou que se recomendaram às nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dai-lhes, Senhor, o descanso e a luz eterna. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento.
os avisos. Sábado, por conta da festa junina, que começa às 14 horas, a missa será às 17 horas, 5 horas da tarde, não teremos a missa das 19 horas. No domingo, missa normal às 8 horas. No dia 26 é o dia do nosso leilão, que é no domingo subsequente, e a missa não será 8 horas, será às 10 horas, e em seguida teremos o leilão. E pedimos às pessoas que generosamente contribuam com prendas para o leilão, podendo deixar ali na secretaria da igreja. E esses avisos nós vamos reforçar pelo Facebook da paróquia e pelo Instagram, com mensagens para que ninguém esqueça. Deus abençoe a presença de todos, obrigado pela participação e vamos em paz. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Cantemos.